privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesses dias. É hoje Dia das Mães, embora todas as mães digam que todos os dias é Dia das Mães, e é verdade, todos os dias é Dia das Mães, mas esse é um dia do ano que nós separamos para comemorar, estar junto, compartilhar, almoçar com aqueles que têm a mãe junto, orar por elas. Não que nós não oramos em outros momentos, mas é um dia que nós separamos especificamente para isso e estar com elas. Esse é um dia separado para elas, mulheres especiais que Deus tem colocado em nossas vidas, que tem nos permitido compartilhar essa vida com elas, e não só pelo fato de elas terem nos dado a luz, porque às vezes o fato de uma mulher dar luz não quer dizer que ela vai ser uma mãe, infelizmente. Tem muitas mulheres que dão a luz, mas não são mães. Mas para mim, eu creio que é um dia de bênção, um dia que você pode estar com elas, mostrar que você gosta de estar com elas. E mãe, na verdade, é aquela que cria o filho, é aquela que está com o filho, desenvolve aquela personalidade, ajuda aquela criança a crescer. E essa de fato é uma mãe verdadeira. Aí você pode abraçar e englobar muitas outras pessoas. Tem a mãe biológica, que de fato é a mãe, mas tem mães adotivas que de fato são mães, tem as avós, que algumas de fato são mães, e você pode colocar outras pessoas, madrastas. Às vezes há madrastas que são melhores do que as mães, tias, professoras. É aquela mulher que se dedica a cuidar e desenvolver uma personalidade, principalmente nos caminhos do Senhor. E nós separamos esse dia para reconhecer o que as mulheres fazem e são para nós. Quando você pensa em uma mãe, uma verdadeira mãe, talvez alguns adjetivos, algumas ações venham na tua cabeça. Quando você pensa na tua mãe ou na tua avó, aquela pessoa que contribuiu com a tua criação, talvez você pense em força, coragem, garra, paciência, perseverança. São coisas que você pensa quando você pensa na sua mãe, naquela pessoa que empenhou a vida dela em te ajudar a crescer. São alguns adjetivos e algumas ações. E essas são coisas que nós observamos. E nós vamos observar hoje nas Escrituras. E nas Escrituras há uma pluralidade de mães, de mulheres, de personalidades femininas, atitudes, personalidades que têm essas atitudes. E você vai encontrar mães que são engraçadas, você vai encontrar nas Escrituras mães que são dramáticas, mães que são manipuladoras às vezes, você vai encontrar nas Escrituras. E você vai encontrar desde mães adolescentes como mães idosas, por exemplo. Você vai encontrar desde mães que têm um carinho especial pelo seu filho e outras que incentivam seu filho no erro. E você vai ver que a Bíblia é bem democrática em demonstrar as personalidades dessa mulher. Lembra de Agar, que abandonou o filho porque não queria ver o filho morrer e foi para um outro lado, ela não queria ver o filho morrer. Outras que, como eu disse, manipuladoras, lembra de Sara manipulando Abraão. Você vai lembrar de Batseba manipulando Davi. Você vai lembrar de Rebeca, como ela manipula a situação com Jacó, para que ele ganhasse a primogenitura. Você vai lembrar disso. Você vai lembrar no Novo Testamento da mãe de Tiago e João, pedindo para Jesus que no reino dele coloque um filho da direita e outro à esquerda dele. São mães que se preocupam, cuidam, querem ajudar, às vezes de maneira até precipitada, mas são mães que querem de alguma maneira ajudar. E todas elas buscam o bem dos seus filhos. Temos também Ruth e Noemi, Ruth, na história bíblica, ela ainda não é mãe, mas nós sabemos que ela é colocada na linhagem do Messias, como uma das mulheres da linhagem do Messias. E ela tem aquela amizade que é tão encantadora com a sogra dela, Noemi.
E as duas têm uma coisa em comum entre elas. Ambas perderam seus maridos, mas para Noemi é pior ainda, porque além dela perder o marido dela, ela tinha perdido mais os 2 filhos. Mas elas fazem uma bonita amizade, e essa amizade se desenvolve para uma história muito bonita bíblica. Mas as duas também tinham uma coisa em comum, ambas eram viúvas. Uma viúva, e aqui eu quero entrar na nossa devocional de hoje, é uma mulher que perdeu o seu alicerce. Uma viúva é uma mulher que perdeu o seu marido. Mais do que isso, ela perdeu a figura masculina, a liderança masculina dentro da sua casa. É interessante quando você olha, pensando nessas mulheres bíblicas, a história da mulher de Jó. Normalmente nós tendemos a criticá-la, né? Pelo jeito que ela fala com Jó depois: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Mas nós não olhamos para o que aquela mulher tinha acabado de sofrer. Aquela mulher tinha acabado de perder todos os filhos dela de uma única vez. E essa é a maior dor que uma mãe pode sentir, é de perder os filhos. É a inversão da ordem natural das coisas. Nós tendemos a criticar aquela mulher sem saber pelo que ela estava passando. Mas ela não perdeu o alicerce da casa dela, o seu marido. E depois nós vemos que tudo é reconstruído novamente, por conta da importância da liderança masculina. Um marido é um companheiro, ele é o referencial de liderança, proteção, cuidado da casa. Ele é aquela pessoa em que a mulher sabe que, tipo, se acontecer algum barulho lá fora à noite, é ele que vai pular da cama, é ele que vai lá fora ver se está acontecendo alguma coisa de errado. É ele que, se acontecer alguma coisa que precisa ele exercer a força dele, ele vai exercer. Essa é a figura do marido. E numa sociedade como a que nós temos hoje em dia, em que a liderança masculina é colocada em xeque, aí fora a liderança masculina é colocada em xeque. Você vai ver muitas mulheres falando: eu não preciso de marido, não preciso de homem. Algumas feministas falando que se o homem não existisse seria melhor. Eu não sei como que elas iam proliferar e procriar na humanidade, mas elas acham que se o homem não existisse seria melhor. Mas quando você olha para a sociedade aí fora e você percebe que essa liderança está sendo colocada em xeque, você percebe os pilares da sociedade ruindo. E você vai ver isso em faculdades, em trabalho, principalmente dentro da própria família. Mas eles tentam enganar com esse discurso, mas a gente sabe que não é verdade, porque é justamente essas mulheres que fazem esse discurso acentuado contra a masculinidade, contra o homem, que o homem não é necessário, é justamente essas mulheres que vivem uma vida de depressão. Quando você vai ver essas mulheres que cometem suicídio, essas mulheres que têm uma vida triste, essas mulheres que não conseguem nada na sociedade, a não ser aquela briguinha ali limitada delas, porque precisa. É necessário a liderança masculina dentro da sociedade. E eu quero ver com os irmãos hoje a história de uma viúva. E como essa história bíblica pode tocar as nossas vidas. Porque essa viúva que nós vamos ver hoje, ela está tendo uma vida triste. Ela está tendo uma vida quase que à deriva na sociedade. Ela está abandonada. E ela é uma mãe, triste, à deriva e abandonada. Existem muitas mulheres fortes por aí. Existem mulheres mais fortes que homens, na verdade. Existem lugares que existem casas que é a mulher que manda, ao invés do homem. E você consegue perceber nesse ambiente o quanto isso atrapalha para a família, quando a mulher toma a liderança da casa. Mas existem mulheres fortes, que sabem ser fortes, sabem reconhecer a liderança masculina, e sabem o quanto é importante. Mas essa viúva hoje, ela não tem essa possibilidade. Ela vai demonstrar para nós hoje a situação que ela passava. Então, essas mulheres viúvas têm que lidar com essas adversidades da vida, e de uma maneira muito complicada. Eu quero convidar os irmãos para abrirem para 1 Reis,
capítulo 17. Uma mãe solteira, viúva, ela carrega nos ombros um peso dobrado. Ela tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. E nessa função de tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo, ou ela vai ser bem sucedida, e você vai encontrar casos de viúvas que criaram seus filhos e foram bem sucedidas. Nós temos um exemplo aqui da dona Gessi, que é sempre um grande exemplo para nós. E você vai ter uma posição que é o contrário. Ela pode ser muito mal sucedida, ela pode ser um fracasso em tentar fazer isso sozinha. E é isso que nós vamos observar hoje. A Bíblia não nos dá o nome dessa viúva, nós conhecemos ela carinhosamente como a viúva de Serepta, mas vamos observar como a vida e o sofrimento dessa mulher pode nos ensinar. 1 Reis 17, versículo 8, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, aqui é para o Senhor dizendo para Elias, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus está falando para Elias, vá para Serepta, lá você vai encontrar uma mulher que eu ordenei que te dê comida. Deus dá uma ordem ao profeta Elias. E duas coisas são interessantes aqui nesses versículos. Primeiro, lembra que a terra ali estava sendo assolada por uma fome. Os irmãos lembram desse trecho bíblico? A terra passou por pelo menos 3 anos de fome naquele momento, e todas as pessoas estavam passando necessidade. E um outro ponto que também é interessante com relação a essa cidade, que ela era a cidade de Jezabel. Os irmãos lembram da figura bíblica de Jezabel, mulher terrível, matava os profetas, perseguia os profetas, e era a terra dela. Lembra o que eles faziam na terra onde Jezabel morava? O que eles faziam? Eles faziam culto a Baal, aquele culto que ficou famoso por entregarem crianças para serem queimadas. Era uma cidade terrível. Mas Deus estava mandando Elias ir para Serepta, essa cidade terrível. Era uma cidade de gentios, e uma viúva gentia ia ser usada por Deus para alimentar Elias. Uma outra coisa interessante é que a Bíblia fala que Deus ordenou, né, a uma mulher que o alimentasse. Eu estava conversando com a Mari hoje, né? Eu não creio no determinismo, mas é interessante que Deus dá uma ordem sem mesmo a mulher saber que ela ia fazer aquilo. Mas Deus dá uma ordem. Ele fala, eu ordenei que ela faça. Ela não sabia o que ia fazer, mas aquela ordem seria cumprida. E é uma passagem que você pega essa palavra ordenar e vê que ela faz diferença com a palavra determinar. Ela ia fazer de alguma maneira ou de outra, talvez ela desse algum argumento, alguma coisa com relação ao que o profeta falaria, mas no final das contas ela ainda alimentaria o profeta. Deus havia ordenado isso. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Então aqui nós somos apresentados à viúva de Serepta. Nós sabemos que o personagem principal dessa passagem aqui é Elias, por tudo que ele faz na passagem, os seus feitos, da forma com que ele vai agir. Mas nós vemos essa mulher que estava passando necessidade, estava catando lenha ali naquele momento. Elias olhou para aquela mulher e de alguma forma que nós não sabemos como, ele sabia que era ela. Ela ia ser a viúva que o alimentaria. Ele se direciona a ela. Versículo 11. Indo ela buscar a água, né? Ele chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. E aqui, seguindo a ideia de que aquela cidade, aquela localidade estava passando por uma fome severa, que estava acabando com o povo,
nós devemos imaginar que o povo ali devia ter um aspecto triste, um aspecto de sofrimento. Então, quando Elias manda aquela mulher trazer um bocado de pão, para ela aquela ordem parece estranha. Fala, pô, assim, ela pensou, se todo mundo está passando necessidade, o que esse homem está fazendo aqui vindo me pedir pão? Ele sabe que está todo mundo lutando pelo pão nosso de cada dia. Não está fácil para ninguém, ele vem aqui e me pede água, me pede pão. E é algo estranho. Talvez, e nós vamos notar que ela repara que ele é um judeu, talvez ela tenha reconhecido ele pelo nome, talvez ele tenha falado, meu nome é Elias, que quer dizer Yahvé é Deus, e todos sabiam que o Deus dos judeus era Yahvé. Talvez isso tenha despertado nela a vontade. Ela fala, nós estamos sofrendo aqui, buscando os nossos deuses, os deuses aqui da região, o pessoal tem sacrificado a Baal e nada tem dado certo. Talvez Yahvé possa fazer alguma coisa mesmo pela nação. Talvez tenha despertado a vontade dela de se abrir com ele nesse momento. E dadas as coisas que estavam acontecendo, as circunstâncias, não era qualquer coisa que podia impressionar aquela mulher. Tudo que estava acontecendo no dia a dia dela, provavelmente os profetas de Baal falavam coisas para eles. Falavam, hoje nós vamos fazer alguma coisa e vai chover. Hoje nós vamos fazer alguma coisa e os nossos deuses vão prover para o povo. Só que ela estava cansada já desse tipo de coisa. Versículo 12. Porém ela respondeu, e nota que aqui nós podemos perceber que ela reconhece que ele é um judeu. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Nota que essa mulher não tinha mais esperança. Essa mulher estava passando por uma tristeza e uma depressão profunda. Pior de tudo, quando você é sozinho, ok, você passa as necessidades, mas com o seu filho, você vê o seu filho passando necessidade, é muito mais deprimente, é muito mais triste. E uma das piores formas de você morrer é pela fome. O corpo vai consumindo tudo que ele pode, a gordura, a musculatura, até o momento que você se torna pele e osso, e até aquele momento que você não tem mais energia e morre. Imagina aquela mulher vendo aquilo acontecendo com o filho dela, dia após dia. Mentiras dos profetas de Baal após mentiras dos profetas de Baal, esperança vazia após esperança vazia. Não sei se quantos dos irmãos já assistiram aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. Já assistiram? É um filme muito triste, mostra como a fome é severa, como é duro passar fome. Mas era o que estava acontecendo aqui. Imagine a dor daquela mãe saber que imagine a dor daquela mãe saber que aquela provavelmente seria a última refeição que ela teria com o filho dela. Provavelmente eles iam comer aquele restinho de farinha que tinha com azeite, deitar numa cama e provavelmente esperar a morte chegar. Não tinha mais esperança. E nós vemos a tristeza do ser humano sem Deus. Ele não encontra mais esperança. Mas Deus é a luz que brilha no meio da escuridão. Jesus é a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas. E literalmente, às vezes é necessário que você passe pelas trevas para perceber que precisa de Deus. Aquela mãe e seu filho estavam passando pelo pior momento, estavam passando pelo vale da sombra da morte sozinhos, sem um homem,
sem uma figura masculina para poder correr, para poder tentar caçar alguma coisa. Ela não tinha quem fizesse isso, ia abandonar o filho em casa. Nós vamos percebendo para frente no texto que provavelmente era um bebê de colo, uma criancinha pequena. Como que ela abandonaria o filho para fazer isso? A esperança daquela mãe estava resumida em uma última refeição com seu filho. Mas a luz vai resplandecer na vida daquela família. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que eu disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Perceba que agora aquela família que era uma mulher e um filho sozinho, tem a presença de uma figura masculina ali. Eu não estou aqui para enaltecer os homens, não é isso. Mas percebam que uma figura masculina coloca um pouco mais de ordem nas coisas. Ele fala para ela: não temas. E o não temas aqui é no sentido de confia em mim. Pode confiar em mim a partir de agora. Eu estou aqui para ajudar. E ele começa dando essas instruções para ela. Talvez ela ainda tivesse alguma dúvida do que ia acontecer. Até porque Elias, até esse momento aqui da história bíblica, ele não tinha falado nada que era profeta, ele não tinha falado nada que ia fazer algum milagre, alguma coisa na vida dela, nem tinha mencionado o nome de Deus ainda, até esse momento. Mas ele está ali para ajudar, e agora ele vai dizer o nome de Deus. Olha para o versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aqui é bem interessante, porque é uma profecia dada a uma única pessoa, de maneira específica. Acho que talvez seja a única pessoa que Deus dá uma profecia de maneira específica para ela, que não afetaria a nação toda. Mas Elias dá essa profecia para aquela mulher, que de uma maneira sobrenatural, não faltaria comida naquela casa, até que o Senhor providenciasse chuva. Às vezes as pessoas acham que a mulher viveu o resto da vida e tinha azeite e tinha farinha na botija dela. Não quer dizer isso. Era até o momento que começou a chover de novo e eles puderam produzir. Então durou cerca de mais ou menos uns 3 anos. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aconteceu tudo exatamente como Elias tinha falado. Às vezes para nós não sabemos como as coisas vão acontecer na nossa vida, mas elas vão acontecer, e às vezes talvez seja um dos maiores problemas nossos, nós tentar imaginar como vai ser e se preocupar com o processo, quando na verdade o que nós temos que fazer é crer que aquilo vai acontecer. Mas é bem interessante, aconteceu tudo como Elias disse. A vida daquela família nesse momento acabou de mudar, de uma situação de fome, incerteza, dor, abandono, para agora ter alimento, esperança, e principalmente a presença de um homem de Deus na casa dela. Elias ia morar com ela por um tempo. E aqui se encerra esse primeiro ciclo da história da viúva de Sarepta, com esse milagre da farinha e do azeite. Só que repara que em nenhum momento ela, talvez com o pé um pouco atrás, com o que tinha acontecido, você vê ela glorificando a Deus, pulando de alegria. Não, você não vê isso. E é interessante porque nós vamos perceber aqui na continuação do texto que ela precisa de mais uma prova de fé. Igual eu falei, talvez por conta de tudo que aconteceu na história dela, ela ainda precisasse de alguma coisa. Ela não estava totalmente convencida de que aquilo, de repente, não era um truque, quem sabe? Ela precisava de mais uma prova. Versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa.
E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então aqui sim, ela vai passar pela pior dor que uma mãe pode sentir, a dor de perder um filho, né, de você se despedir do filho, um trauma que é extremamente agudo. Tem um escritor que ele fala que a perda de um filho é uma fratura exposta da alma. Eu não faço ideia da dor que seja isso, mas consigo imaginar. Quando uma pessoa passa por algo assim, e aqui nós vamos perceber no texto, é normal ela tentar achar uma explicação, ela perder um pouco da coerência, não tem como entender isso. De repente aquele milagre foi feito e de alguma forma o filho foi ceifado da mesma forma. Que tipo de Deus é esse que salva uma hora e tira depois? Dá esperança e depois toma a esperança. E as pessoas normalmente se questionam, talvez você já tenha se questionado em momentos de dores: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu lembro da história do testemunho do pastor Bill Moore, tem na internet, no YouTube. Talvez alguns conheçam o pastor Bill Moore. Ele é pastor, acho que das Novas Tribos, se eu não me engano. Ele conta que quando a filha dele morreu, eles tinham ido para uma conferência numa outra aldeia, e quando eles voltaram à noite eles foram tomar um lanche, e a Sarinha, que era a filha dele, foi com o irmão para pegar água no rio, e de repente ela começou a gritar com dor na perna, e eles acharam que ela tinha pisado numa espinha, alguma coisa, mas ela foi picada por uma jararaca, uma cobra extremamente venenosa. Logo as pernas dela começaram a inchar, e eles levaram ela para dentro, entraram em contato com a missão pelo rádio, e a missão falou que ia enviar um avião, e ele usa a expressão de que naquela noite Deus fechou o céu, porque estava nublado e com chuva, e o avião dos missionários não conseguiu ir até a aldeia. O fato é que por volta da 1 da manhã ela morreu, e ele e o filho dele foram no quintal da casa e fizeram o enterro dela no quintal da casa. Ele fala que ele voltou, a família estava arrasada para dentro de casa, e ele fala que ele foi na pista onde o avião aterrissava e começou. Ele fala que ele falou palavras impronunciáveis para Deus. Ele xingou, ele blasfemou toda a raiva dele, falando: eu estou aqui fazendo a obra e o Senhor me faz isso comigo. E ele fala que no alto da cabeceira da pista tinha algumas montanhas assim, e naquele momento Deus começou no alto daquela montanha começou a dar uns relâmpagos, uns raios que eram bem bonitos, que cortavam uma montanha. E ele falou que ele naquele momento se tocou, ele falou: Deus está me questionando, quem sou eu para questioná-lo? Deus foi justo comigo, eu estou aqui na missão, ele é justo com a Sarinha, que está sendo levada com 2 anos. Então eu não tenho que questionar, eu tenho que seguir em frente. Mas normalmente a gente procura culpados, e é isso que essa mulher está fazendo nesse momento. E é interessante que ela se culpa pelo que está acontecendo. Agora ela vai usar esse argumento com o profeta. Então disse ela a Elias, versículo 18: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Nota que ela assume uma culpa. Ela acha que é por conta de algum pecado que ela cometeu que o menino morreu. E uma coisa parecida aqui com o que fizeram com Jesus, quando você olha para o Novo Testamento, quantas pessoas chegam assim para Jesus, cobrando Jesus por alguma coisa? Se você pode fazer isso, faz. Se você pode ressuscitar, ressuscita. Se tu queres que eu seja curado, eu posso ser curado. Como se colocasse à prova. E o que ela está fazendo aqui é mais ou menos isso, colocando à prova o que o profeta podia fazer. E Elias então vai ajudar ela. Versículo
19. Ele disse: dá-me o teu filho. E aqui nota que provavelmente era uma criança, e a cena aqui é de cortar o coração. Ele disse: dá-me o menino, e tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. E então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem tenho me hospedado afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Elias então toma aquele menino morto dos braços da mãe, e nesse intervalo entre tomar ele dos braços da mãe e entregar ele de volta, Elias busca a Deus, e ele é o único que pode mudar qualquer circunstância, transformar a morte em vida, as trevas em luz. E Elias sabia disso, mas aquela mulher não sabia que isso era possível. Ela não tinha certeza disso. E agora sim, aquela mãe ia ter certeza de que Deus pode transformar qualquer circunstância. Deus pode fazer qualquer obra. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aquela mulher está dizendo: agora eu sei que você é realmente um homem de Deus. Eu sei que você é um enviado do Deus de Israel. Eu sei que você é um enviado de Yahvé. Tudo que Deus faz na vida das pessoas, nas nossas vidas, é para no final das contas nós darmos honra e glória ao nome dEle. Todas as circunstâncias que nós passamos, os momentos de dores, as aflições, no final é para dar honra e glória ao nome dEle. Talvez você esteja passando por um vale sombrio também, e aqui eu não estou falando de dor ou de doença, talvez possa ser por outras circunstâncias. Pode ser por drogas, por vícios, talvez pornografia, adultério, outras coisas. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas nós conseguimos perceber pela história dela que Deus torna os contornos mais fáceis. Ele pode mudar a circunstância. Talvez você tenha na sua família alguém que está um viciado. Talvez você tenha alguém que está com problema de jogos, viciado em jogos, e você tem orado, e parece que Deus não responde. Nós tivemos esses dias atrás o testemunho da irmã Joana e do seu Calixto aqui. Às vezes você acha que Deus não vai mais responder, e Deus não vai mais mudar aquela circunstância, mas Ele pode mudar. Com a ajuda de Deus, as circunstâncias podem ser bem-sucedidas. Deus operou um milagre na vida daquela mãe. Operou um milagre. Deus sustentou aquela mãe, sustentou aquele filho, cuidou, colocou de novo uma figura masculina na vida dela, amparou aquela mulher. Ou seja, Deus pode mudar qualquer circunstância. Nesse Dia das Mães, é uma coisa que nós devemos refletir. Quantas mães estão nesse momento chorando? Graças a Deus pelas mães da nossa igreja que estão aqui hoje, firmes na palavra de Deus. Mas quantas mães já perderam a esperança? Quantas mães estão aí fora, tentando lutar contra as próprias forças, tentando buscar ajuda no que acham que tem que fazer, em outras religiões, em outras seitas, achando que aquilo pode solucionar o problema delas. Nós temos a esperança de que Deus opere em nossas vidas e que nós possamos continuar firmes
nessa ideia. Amém?